Sejam todos bem-vindos ao Talks com Ecossistema, uma iniciativa do Ceará Habitats Digitais e do Sebrae Labs, programas aqui do Sebrae, do Ceará. Eu sou Moisés Santos, consultor de negócios, e nesse canal a gente quer aproximar você desse ecossistema de inovação, de negócios, de tudo que está acontecendo nas startups do Ceará. Se você está iniciando sua jornada empreendedora ou se deseja se aproximar desse grupo de gente boa que está fazendo tudo isso acontecer, gostaríamos que você viesse conosco conhecer o grande Arthur Frota, CEO da Talos, que vai apresentar um pouco dessa startup e de sua jornada empreendedora. Arthur, chega aqui e fala um pouco da sua história e da sua jornada. Seja bem-vindo ao Talks. Olá, Moisés. Olá, tudo bem? Você que está assistindo agora, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, por quando você estiver assistindo, mas é um prazer estar conversando com vocês e me motiva muito ter um espaço como esse para poder falar um pouco da nossa história. Porque, de fato, eu estava conversando um pouco há pouco aqui com o Moisés e você conseguir, eu acredito, né, no empreendedorismo de impacto, de transformação, certo? De impactar pessoas e de alguma forma, transformar ali essa comunidade, país, enfim. Eu acho que na medida que você cria projetos grandes, que a Talos começou com essa visão de criar coisas grandes, e foi se afunilando até se transformar na Talos, isso é um empreendedorismo que eu acredito que faz sentido, é um empreendedorismo de propósitos. E obrigado demais, Moisés, pela oportunidade, fico muito feliz. A gente está passando por um momento agora de agenda curta, né, com vários compromissos, precisei me adaptar aqui um pouco para estar presente, mas realmente faço questão de estar presente como isso, porque de alguma forma a gente consegue intensificar mais esse nosso propósito, que é impactar pessoas. Show, grande Arthur. Arthur, aí aproveita esse propósito que você tem, diz como foi que tudo começou, né? Onde foi que essa centelha aí começou a ativar essa sua jornada empreendedora? Vou contar desde o início, tá? Eu espero que eu tenha tempo para poder falar sobre isso, mas é o seguinte, começou da seguinte forma. Isso vale até um hack, né, um insight para pessoas que pensam em empreender, que é a questão de você não perder talentos, tá? No início, eu tinha aproximadamente 23 anos de idade. Nesse momento eu já era gestor, né, eu era gerente em uma empresa não tão grande, uma empresa pequena, tinha 30 colaboradores, se não me engano, aproximadamente isso, de uma empresa de tecnologia de software. Eu sou da área de computação, sou da área de software, então já atuo isso há bastante tempo, e trabalhava nessa empresa, e eu sempre tive esse perfil de querer inovar, de querer criar coisas, eu sempre fui, se a audiência que estiver assistindo for do Ceará, né, vai entender essa palavra, eu sempre fui um pouco agoniado, sempre fui um pouco acelerado, então sempre tive esse perfil de querer fazer acontecer. E a minha motivação sempre foi de criar coisas grandes, né, de fazer coisas importantes, entendeu? De ser importante, de crescer, de mudar de vida, enfim. Eu venho de uma família que não é tradicionalmente empreendedora, nem de uma família rica, né? Venho de uma família de classe média, né? E de classe média nem alta, é uma classe média mais baixa. Então venho de Maracanaú, né? Praticamente nasci em Maracanaú e me criei em Maracanaú. Então, precisei lutar para poder fazer as coisas acontecer, para poder ter as coisas, para poder mudar de vida, enfim. Então, tive essa história de superação. Então, trabalhava nessa empresa como gerente e, basicamente, uma vez eu cheguei pro dono, né, e eu perguntei para ele qual era a visão da empresa, né, dele, daqui a 5, 10 anos, como é que era a visão que ele tinha para a empresa a longo prazo. E aqui não é uma crítica, aqui não é não tem um ponto de crítica de nenhuma forma. Pelo contrário, estou muito grato ao momento que eu passei lá. Mas ele não soube me vender a visão da empresa dele a longo prazo. E eu não senti que eu estava conectado a algo grande, a um propósito maior. E o que me motivava naquele momento não era fazer parte de uma empresa que não tivesse um propósito muito maior, entendeu? E como eu não enxerguei uma visão grande para aquela empresa, que não foi vendido isso, se essa empresa ia ser internacional, se ela sairia de 30 funcionários para 100, 200 mil, ia dominar o mundo, tinha aquela cultura do pink cérebro, né, de dominar o mundo, enfim, então eu queria fazer parte de coisas, de negócios assim, entendeu? E isso não me inspirou a fazer parte daquela empresa.
Então, esse mesmo Arthur, um empreendedor que tem esse perfil, né, que naquele momento era intraempreendedor trabalhando naquela empresa, provavelmente se eu tivesse conectado a um propósito muito maior, uma coisa grande, uma coisa que me inspirasse, eu continuaria nessa empresa. Então, me tornei um mais um ali dentro, né? Me tornei mais um ali dentro, um pouco sem energia, porque eu pegava 1 hora de trânsito ida, 1 hora de trânsito volta, morando no Maracanãú e trabalhando na Aldeota, e indo, voltando, e não tinha paixão por atuar naquilo dali. No começo, a minha paixão era o cargo, né, de gestão, enfim, que eu já sempre fui muito falante e tal, gostava de falar, então já me destacava no mundo da TI por falar, pela comunicação. Eu comecei a não brilhar tanto. Eu me lembro que eu comecei até a olhar outras oportunidades, enfim, eu comecei a não estar tão conectada ao business lá. Partindo disso, né, naturalmente, eu fui receber a notícia que alguém tem que tomar uma decisão difícil, no caso foi eles, né, de ser demitido, eu fui desligado da empresa. E eu até conversei com o dono depois, ele me chamou para conversar, ele até falou que foi uma coisa muito tranquila, né, e realmente não fazia sentido ali o Arthur com conexão com essa empresa. E eu lá na praça é a praça da Searte, né, se eu não me engano. Eu estava no meu carro, né, um Palio preto até então, estava lá no carro olhando para as árvores ali da praça da Searte, e eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho conta para pagar. E nesse processo ali de voltar para casa, tal, dirigindo, enfim, eu até me lembro que eu passei na praia, tal, e fiquei refletindo um pouco na minha vida, e eu senti uma inspiração de fazer assim, cara, eu não me senti vivo, não me senti conectado nessa empresa que eu atuava. Então, eu sou novo, eu tenho 23 anos, então eu quero criar algo grande, eu quero fazer parte de algo grande, entendeu? Eu quero criar uma história, eu quero me orgulhar daquilo que eu fiz. Independente, naquele momento não tinha uma vaidade de ser algo que eu criei, não tinha uma vaidade de ser uma empresa que eu vou ser multibilionário numa empresa, não era isso, era criar uma grande história que eu pudesse me orgulhar, que eu pudesse me sentir vivo, conectado. Então essa qualidade do Arthur eu ia usar naquela empresa, né? Mas eu não me senti conectado ao propósito da empresa e não enxerguei o propósito maior dessa empresa. Então, partindo disso, dessa visão, eu voltei para casa e comecei a projetar coisas de pensamentos de carreira, né, de como é que eu poderia criar algo grande. Então, nessa visão de criar algo grande, eu vi que aos 23 anos de idade, eu não conseguia enxergar numa outra empresa. Isso, eu falei, cara, eu preciso ser esse cara que vai criar isso, entendeu? Então, basicamente, eu na garagem da minha mãe lá, que eu morava com ela até então, né, eu na garagem dela, tinha uma divisão da garagem lá, que a gente fez um quartinho, né? Tipo um quartinho mesmo, de chão vermelhão, chão assim, não tinha nem piso no quarto. Eu pintei lá, peguei as contas da empresa, eu pintei o quarto todo, pintei uma parede de preto para fazer uma louça de giz, né? Aí eu desenhei o Pink e o cérebro lá tipo, falei, e botei lá a frase, missão dominar o mundo, né? E fui nessa visão de brainstorm e tal, de eu vou criar um negócio grande. Na inspiração de criar um negócio grande, se afunilou para criar uma grande plataforma de conversation, né, de relacionamento digital, porque eu enxerguei que ali era uma grande oportunidade para que eu criasse uma grande história. Eu vi uma oportunidade pelo seguinte fato, isso eu estou falando de 2016, mais ou menos, 15 para 16, que eu vi uma grande possibilidade, porque quando eu olhava o mercado do Brasil, eu já via uma movimentação das empresas querendo estar presente nas redes sociais já. E o WhatsApp já era algo relevante, né? E eu falei, por que não? E já havia uma tendência das empresas querer atender, por exemplo, conversar, vender dentro do WhatsApp. Eu falei, aí tem uma grande possibilidade. Só que eu tinha um grande desafio, porque o WhatsApp não estava pronto para isso, eu nem enxergava isso. Então, eu tive vários desafios para montar uma tecnologia. Então, o grande insight foi criar uma plataforma que a gente chama de conversation, né? De conversas, de relacionamento dentro do WhatsApp, que era o principal canal. Naturalmente, essa visão foi avançando para Omnichannel, né? Que é a questão do Omni, né? Do empresa ser Omni, e a visão de automações de chatbots. Então a gente levantou essa bandeira de chatbots em 2016, né? Então já é algo muito além do tempo,
Eu acredito que foi por isso também se justifica a gente não ter conseguido rampar antes, porque o mercado não estava pronto para AI, inteligência artificial, chatbots, enfim. Então, eu já enxergava que o mercado precisava de uma maturidade para chegar nesse nível do omnichannel e tal. Então, a gente começou perseverando nisso. Começou com uma visão de, cara, eu quero fazer parte de algo grande, eu quero criar algo grande. Se afunilou para criar a maior plataforma de conversation, e a gente está nessa visão, né, de criar uma história grande, de uma história de impacto, e só está começando, né? Começou com essa demissão, com esse insight. A Talos, ela foi crescendo de uma forma muito rápida, né? Antes do exit agora, que é um exit que a gente não sai da operação, a gente continua na operação, inclusive é uma negociação faseada, né? Que ela tem uma primeira fase e tem uma segunda fase na verdade, eles entram para potencializar o crescimento da empresa e com isso ajudar a gente a crescer mais. Então, na verdade, é potencializando aquilo que a gente já vem fazendo bem feito. Então, a Talos já é hoje uma plataforma referência no Brasil como um todo, já estamos presentes em todos os estados do Brasil, atualmente 50 colaboradores, a gente vai abrir agora mais de 100 posições, a gente vai crescer um plano agora de crescimento e expansão, e tudo que a gente foi tocando foi realmente nessa visão de criar realmente um negócio grande, e hoje é ser, de fato, né, a nossa missão é ser a maior plataforma de conversation, tá, do país para pequenas e médias empresas, porque acreditamos que os empreendedores, né, as empresas precisam de soluções inteligentes para poder crescer, para poder prosperar, para poder levar seus negócios para os próximos níveis, e o que nos motiva é criar realmente uma plataforma inteligente que, resumidamente, a Talos é uma plataforma que ajuda as empresas a estruturar todo o processo conversacional, seja ele humanizado, seja ele automatizado, e é uma plataforma baseada numa arquitetura que a gente chama do conceito de low code, e muitas vezes no code, que você consegue estruturar e montar todo o teu processo dentro da Talos. Então, não é uma plataforma engessada que te impede a adaptar o teu processo na Talos. A gente consegue se adaptar a N processos. Então, um pouco, resumidamente, devido ao tempo, um pouco da história é esse, e a gente vem perseguindo isso dia a dia. Inclusive, essa união com a RD vem justamente para a gente escrever a nossa história, que não para por aqui, está apenas no começo, e a gente está muito motivado para o que ainda vem pela frente. E aí, bacana, viu, Arthur? Porque você mostra, né, a força de uma visão quando, né, aquilo que você acreditava se desconstrói, né? Esse é um ponto muito importante do empreendedor, né? Como é que você contorna, né, esse momento de decepção, né, de trauma, para poder construir coisas grandes, né? E eu acho muito massa porque você fez isso em Maracanaú, né? Então hoje você olha para o Ceará, tem uma startup de relevância em Maracanaú, e vocês estão fazendo isso. E aí queria que você falasse um pouco também, Arthur, assim, você já falou um pouco dessa visão estratégica da Talos, né? As empresas cada vez mais precisam de comunicações integradas, comunicações integradas e comunicações digitalizadas, e a gente sabe o quanto esses canais são fundamentais ao crescimento empresarial, né? Seja dos times, seja com os clientes. E eu queria que você falasse, Arthur, um pouquinho da sua visão, como é que você acha que o ecossistema contribuiu para esse seu crescimento, né? O ecossistema de negócios, as parcerias, você teve com a Endeavor, e aí fala um pouquinho como é que isso potencializou essa sua visão de criar um negócio que vai ser referência, né, no mercado, ser referência no Brasil, e quem sabe até fora daqui. Basicamente, a pandemia, logicamente, potencializou todo esse... A gente estava um pouco à frente, né? A gente estava, até brinco, na hora certa, né? No canto certo, né? A pandemia, ela potencializou a transformação digital. A gente sabe muito bem que isso que a gente está vivendo hoje, né, da questão das empresas não colocar o digital como algo futuro, e sim como algo presente. Então, as empresas naturalmente caminharam para fortalecer isso, certo? E conseguir ter esses canais integrados e conseguir ter, de fato, essa comunicação muito mais fluida, muito mais performática dentro do digital. Então, a gente, quando veio a pandemia, a gente já tinha uma plataforma muito robusta, um AI proprietária, né, IA proprietária, que é a Talos Artificial Intelligence, que a gente chama de TAI, certo? Nós tivemos uma criatividade muito grande para criar a AI, né, o nome da AI,
a gente chama de TAI. Então, a gente tinha já uma IA para criar robôs inteligentes, análise de emoções para poder treinar e entender o sentimento do cliente. Inclusive, a gente levantou capital a nível de fundo perdido da FUNCAP, né, que é a Fundação Cearense de Desenvolvimento e Pesquisa Científica. A gente levantou R$100 mil na FUNCAP para desenvolver uma inteligência artificial, certo, dentro da plataforma da Talos, em conjunto com a Uniforme, a Universidade de Fortaleza. Então, a gente tem uma gratidão muito grande pelo que construímos em conjunto. Então, já tinha essa visão, né, de uma plataforma robusta para ajudar a simplificar conversas. Então, quando veio a pandemia, a gente já estava pronto para poder crescer, porque o produto já estava muito maduro. A gente até observa que hoje o mercado de conversation surgiu muitas concorrentes, muitas plataformas, enfim, né, só que a Talos ela começou lá atrás, então ela teve tempo, né, para poder ter uma plataforma robusta, crescendo, tal, enfim. Quando veio a pandemia, a gente conseguiu abraçar esse crescimento e conseguiu atender desde o cliente grande ao cliente pequeno. A gente conseguiu fechar uma pandemia com o Banco do Nordeste, né, que é o Banco do Nordeste tem o maior programa de microcrédito da América Latina, que eu tenho muito orgulho de atender esse cliente por conta do propósito. O Banco do Nordeste, com o Crédito Amigo e Agro Amigo, que é o maior programa de microcrédito da América Latina, foi crucial para muitos pequenos empreendedores, né, se manter produtivos com receita para poder se bancar, para poder se alimentar no meio de uma pandemia. Então, você pegar um microcrédito para montar um carrinho de pipoca, para ter aqui, não sei se pessoas de fora do Ceará vão entender isso, uma bodega, né, ali na sua casa, tá? Para poder vender picolé, seja o que for, roupa, seja o que for, ajudou a uma pessoa que recentemente foi desempregado por conta da pandemia a sobreviver. Então, ter essa plataforma atuando para o agente do microcrédito atender os clientes no WhatsApp, fazer o processo no WhatsApp, simplificar para a gente foi muito inspirador. Então, a gente fechou com o microcrédito, que é 5 mil agentes usando a plataforma da Talos para o microcrédito no meio de uma pandemia. Então, a Talos já tinha uma plataforma muito robusta para fazer esse processo de conversation das empresas. Então, a gente não caiu de paraquedas na pandemia. A gente não inventou uma IA no meio de uma pandemia, né? A gente até observa que surgiram muitas plataformas, né? Até aqui no Ceará também plataformas, mas a gente já tinha uma plataforma muito mais madura para esse momento de pandemia, entendeu? Para esse momento de pandemia. Então a gente conseguiu crescer muito forte. É por isso que o pessoal até me questiona, Arthur, por que não vocês não entraram em VCs, tal, em Venture Capital, né, para poder acelerar o business? Porque a gente criou uma operação tão eficiente. Primeiro que a gente até tentou, né, foi atrás, e que a gente tentou levantar capital, mas a gente observou uma oportunidade que toda startup quer, que é ter ponto de equilíbrio, é ter uma operação sustentável, certo? Então a gente sempre teve uma empresa muito eficiente de investir corretamente os recursos, nunca fizemos distribuição de lucros para os empreendedores, então era realmente partindo daquele conceito, né, da empresa rica e o dono pobre, entendeu? De realmente reinvestindo na operação para fazê-la crescer. Então a gente conseguiu atingir múltiplos que até quando a gente entrou na Endeavor, surpreendentes, né, com médias de crescimento de mais de 600% ao ano, certo? Que empresas que entram em VCs, né, startups que entram em VCs não conseguem atingir esses múltiplos. Mas por quê? Sem vaidade, trabalho duro, né? Não é colocando uma camisa preta e achando que é o Steve Jobs e vai ficar só palestrando, é fazendo acontecer, é mão na massa, certo? Sem vaidade, de fato. E é uma coisa que eu me cobro muito, me policio muito, porque ninguém, se a gente atinge um sucesso, eu não sou o cara, eu não sou o dono da verdade, eu não sei de tudo, certo? Eu atingi um track record, né? Eu consegui atingir vários mini sucessos ao decorrer dessa jornada, que eu não consigo nem falar aqui todos. Muitos momentos eu tive momentos de fraqueza, de duvidar do meu potencial, em vários momentos, não foi só uma demissão, certo? Foi vários momentos, mas eu fui superando. E eu fui, além de criar um grande negócio, eu fui me tornando também uma pessoa de valor cada vez mais. Mas, logicamente, meu core, né, meus valores, né, meus princípios de fazer as coisas corretas, de seguir o caminho correto, isso eu tenho de berço, né?
desde que eu aprendi na minha casa de berço, né, com a minha mãe, né, que fui criado apenas pela minha mãe, né, meus pais são separados, enfim, e essa frustração, né, enfim, tal, mas a minha mãe conseguiu realmente passar realmente os valores corretos para a gente, né, isso me ajudou a empreender e seguir o caminho correto. Mas a gente conseguiu montar uma máquina de vendas tão escalável, uma operação de vendas, inclusive o Arthur vem de origem técnica, né, é um cara da computação, enfim, mas teve um momento que eu precisei rampar para marketing e vendas, de ser o vendedor da empresa, de fato, e foi ali que a Talos cresceu de uma forma absurda, porque eu consegui montar uma máquina de vendas, uma receita previsível de fato, recorrência, repliquei um processo que eu toquei no começo, eu fui o maior vendedor da empresa de vender, fazer ela crescer, né, fissurado por metas, por performance, consegui crescer a empresa e depois consegui replicar isso, até o momento do empreendedor deixar de ser o melhor funcionário e passar a ser um cara estratégico de implantar uma cultura, de implantar realmente um processo que funcione, né? Então, eu fiz isso na prática, desde o executar o processo ao estruturar o processo, delegar e formar uma cultura e expandir, né? E sobre a questão lá do crescimento, a gente até não entrou na questão dos VCs, enfim, a gente até procurou porque a gente montou uma receita escalável, inclusive até o Eric, né, o CEO da Relay Station, até falou que poucas vezes ficou surpreendido, né, com a questão de uma empresa bootstrap, conseguir crescer para onde cresceu, de uma forma rápida, né, até então rápida, entendeu? E realmente do absoluto zero, né, vindo do Maracanãú numa garagem, sem muitos recursos, e conseguiu fazer do nada alguma coisa, né? Então isso me inspira bastante, mas o segredo foi não desistir, porque várias vezes deu errado. E aí, né, Arthur, você mostra aí uma das fórmulas, né, cara, foca no cliente, né, foca em fazer cliente, você assumiu as rédeas da história, né, puxou para si a responsabilidade do time de vendas, né, de prospectar, apresentar seu produto, né, e aí é muito importante tudo isso, porque às vezes fica aquele sonho, né, de que a startup para crescer precisa de capital externo, que você precisa entrar nas rodadas de investimento. Mas se você resolve a dor de um cliente, tem consciência de que o seu produto é indispensável para esse cliente, é bola para cima, cara. E eu vi quando você fala do microcrédito, eu sou consultor do Banco do Nordeste e a gente ajudou a desenvolver o aplicativo do Crédito Amigo, e é muito impactante você ver aquilo acontecer, né? São 700 mil clientes só no Ceará, 63% desses clientes são mulheres, e você tem uma tecnologia por trás que faz com que isso aconteça mais rápido, mais ágil, que as pessoas tenham a resposta daquelas dúvidas, né? Porque, imagina, se a gente que tem acesso à informação ainda assim fica tão indeciso com tomada de decisão, imagina aquele pequeno empreendedor que está lá, né, lá no Limoeiro, e que precisa, será que eu peço quanto emprestado, como é que eu pago isso aqui, o que é que eu preciso demonstrar meu crédito? Então, assim, parabéns por estar diante de um dos grandes projetos que nós temos no Ceará, que é o microcrédito, né, urbano e rural. E aí eu queria, Arthur, assim, chamar você para uma reflexão final, né? Você começa a mostrar para a gente, assim, né, o poder da visão, né, daquilo que incomoda o coração, que a gente faz acontecer. Se você estivesse começando tudo isso hoje, Arthur, né, se com a experiência que você tem, você começasse tudo isso hoje, você faria alguma coisa diferente? O que você faria para ser ainda mais relevante do que o que você construiu até agora? Mudaria muitas coisas, né? Lógico, a gente erra muito no meio da jornada, mas eu faria tudo de novo, né? De fato, realmente nunca desistiria. Eu acho que realmente se manter perseverante, né? E passei por vários anos, né? Foi até dar certo, até funcionar. Não ser um empreendedor, empresário. A pessoa não me via como empresário, me via como desempregado, né? Então fazer umas coisas acontecer. Até porque era o universo de startups, né? A comunidade de startups, ela não estava tão presente, muito forte aqui no Ceará. Até tinha iniciativas, mas não tão fortalecidas como hoje, né? Que eu até fico muito feliz, entendeu? De ter mais iniciativas, de ter mais programas, acelerações, tal, enfim. A Talos, ela foi
acelerada pelo Porto Digital de Recife, né, que para a gente hoje é referência no Nordeste. O Porto Digital é o maior hub de inovação do Nordeste hoje, certo? Então, a Talos passou pelo Porto Digital, depois passou pelo Cubo, né, ainda está no Cubo, que é o maior hub de inovação da América Latina, o Cubo, depois pela Endeavor, depois eu tive uma premiação de Mind Shifter, né, que são mentes que transformam a área de vendas da RD Station, foi ali também que despertou para esse namoro ali de Talos e RD, e tivemos alguns prêmios, né, como Sem Open e tal, enfim, mas talvez, logicamente, com o conhecimento, né, a gente montar uma outra startup ou outra empresa, a gente erra menos, né, a gente até faz acontecer mais rápido, né. Eu acho que eu teria começado com uma estrutura um pouco mais lean, né, da questão a nível de produto. Então, eu passei muito tempo desenvolvendo, criando, prototipando, fazendo, esquecendo de validar, esquecendo de seguir um pouco o beabá do mundo lean, né, do processo de se montar uma startup. Enfim, eu não tinha a teoria, né, eu não tinha lido o livro Startup Enxuta, né, então eu acho que eu errei bastante nessa questão de criar um negócio muito robusto, um produto, e guardei muito tempo isso da mídia, né? Não divulguei tanto, então tinha aquele receio de divulgar, tá? Enfim, então eu acho que eu teria iniciado um pouco diferente esse ponto. Teria divulgado mais rápido, teria avançado mais rápido. Eu acho que a gente foi muito professor Pardal no começo, né? De criar muitas coisas e esquecer um pouco de divulgar muito isso, entendeu? E a gente até brinca que a gente falou menos, né? E fez mais, entendeu? A gente fez mais. Isso foi bom, né, numa altura, mas eu acho que talvez se a gente tivesse calibrado isso da questão de se expor mais, de crescer mais rápido, talvez a gente tivesse até, talvez, acelerado um pouco mais, entendeu? Mas eu acho que tudo foi importante até para o crescimento individual de cada pessoa, entendeu? Então, eu acho que teve a sua importância também esse processo, mas eu acredito que a gente poderia ter azeitado um pouco mais a operação, talvez até se conectado mais às comunidades, enfim, acelerado mais isso, até para colaborar mais com o ecossistema. A gente ficou focado muito ali de fazer o nosso jogo, tal, enfim, esquecer um pouco mais ali do que a gente poderia potencializar com as comunidades, tal, enfim, que eu acho super importante essas iniciativas, né? E acredito que a gente poderia ter acelerado mais com essa questão de se expor mais ali logo no começo, né? Agora, logicamente, que vai aquele pensamento, né? De, poxa, mas realmente a pandemia foi o grande propulsor, né? A mola propulsora, porque a audiência deixou de estar no offline para estar no digital, na grande massa, a pessoa tinha um digital. Então, você tem uma plataforma que está logo no core da comunicação, você acelera naturalmente. Sim, é de fato, mas talvez a gente podia ter chegado um pouco mais robusto na pandemia, entendeu? Mas o ponto positivo é que a gente já chegou com uma plataforma muito robusta para esse crescimento, para esse bom. E aí, massa, Arthur, porque essas reflexões, toda caminhada, ela tem reflexões importantes, né? Mas acho que o mais importante que você pode dar, que talvez uma coisa muito importante que você citou, né? A gente precisa dar visibilidade àquilo que a gente está fazendo e acredita, né? Eu acho que no Ceará a gente tem uma concentração muito grande aqui em Fortaleza, né? A gente está terminando o mapeamento pelo Sebrae, são 440 startups, e dessas 300 e alguma coisa estão em Fortaleza, né? Então, assim, eu sei que tem muita coisa boa sendo construída por pessoas com um perfil como o seu, em algum lugar desse estado, e aí, ó, fica aqui o chamado, vem a público, mostra, se precisar, fala com a gente dá visibilidade, porque no Ceará tem muito disso, né? Pessoas que chamam para si a responsabilidade e fazem coisas incríveis, e é por isso que nós queremos agradecer a sua vinda aqui ao Talks, o grande Arthur, por disponibilizar a agenda para esse Talks. A agenda de todos nós é meio confusa mesmo, então só em você estar conosco, eu acho que deixa aqui um pouquinho do registro, né, do que é essa caminhada. Quem sabe a gente pode se ver daqui a algum tempo e registrar novamente isso e ter mais essa reflexão. E eu convido você, Arthur, vou deixar aqui os LinkedIns, né, da Talos e o seu, e eu convido você a fazer suas considerações finais aí para a nossa audiência, principalmente para esse jovem, essa pessoa aí que está lá na mente, lá, poxa, tenho que ter uma jornada profissional, para onde eu vou? Faz suas considerações finais e fica aqui já a nossa gratidão por seu momento conosco. As considerações finais realmente é sonho grande,
tá? Não se limite, independente de onde você veio, certo? Eu vim de Maracanaú, enfim, mas a minha história, ela não tem que servir de vitimismo, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não queria ser uma vítima da sociedade, que teve frustrações na infância, enfim, que não estudou nas melhores escolas, tal, que não veio de família rica. Eu coloquei para mim que eu posso, independente se uma pessoa começou um pouco mais à frente, eu comecei um pouco mais atrás, e eu sei também que no Brasil tem pessoas que começaram mais atrás ainda, então, de uma certa forma, eu pensei, olhar meu jogo. Cara, se eu tenho esse sonho de criar algo grande, de ser uma pessoa, de criar uma história de impacto, onde eu comecei, eu consigo fazer acontecer. Então, independente de lamentações, eu decidi transformar a minha história numa história de superação, que eu pudesse, com isso, inspirar outras pessoas e também, de alguma forma, com esse negócio grande, criar também grandes pessoas no decorrer da jornada, criando oportunidades, criando realmente impacto, criando transformações no meio que eu estava. E o meu meio era Maracanaú, uma cidade industrial, né, que tem um PIB relevante no estado do Ceará, dito que ainda hoje é o segundo maior PIB do estado do Ceará, mas é uma cidade industrial, porque a maioria da mão de obra é uma mão de obra assalariada, né, das indústrias. Então eu decidi, cara, se essa minha, o pessoal até me questionou se por que Maracanaú? Era onde eu nasci, eu não podia montar um escritório na Aldeota, não dava para montar. Então montei em Maracanaú, na garagem, montei sem recursos, montei sem um track record, ou sem um conhecimento, ou sem teoria. A única teoria que eu tinha era o se vira com o que tem, faz mais com menos, entendeu? E foi assim que eu fui colocando a minha vida, fui tocando. Então eu decidi transformar a minha história numa história de superação, eu decidi transformar a minha história numa história de sucesso. Então partiu pelo ser um cara contente sempre, mas um cara que não estava satisfeito, nunca, entendeu? Então eu queria fazer acontecer, entendeu? Então basicamente é o que eu digo para o jovem: não desista, sonhe alto, certo? Se sinta vivo todos os dias, olhe no espelho e faça a pergunta se você está feliz com isso e realmente é isso que você quer, de fato, e faça acontecer. Independente se você é empreendedor ou se você é um intraempreendedor. Não se sinta frustrado se você não teve sucesso na idade de que uma outra pessoa teve sucesso. Olhe a sua grama, olhe o seu momento. Foque naquilo que você é bom, entendeu? E se mantenha correto, íntegro, trabalhe duro. Não existe sucesso com pouco esforço, não existe bala de prata, não existe ficar rico da noite pro dia, não existe dinheiro fácil, não existe. E se vier, desconfie disso que está errado, entendeu? Uma hora a conta chega. Então se mantenha correto, se mantenha focado no seu propósito. Outra coisa, propósito você não nasce da noite pro dia, você escolhe. Procure um propósito de vida, foque naquilo dali, sonhe grande, que você vai conseguir sim criar uma grande história, seja em uma empresa, ou seja montando a sua empresa. Naquilo que você é bom, certo? Se unindo com pessoas melhores do que vocês. E é desse jeito que pessoas que transformam e que deixam seu legado no mundo atuam todos os dias. Muito bom, grande Arthur! Esse é o Talks com Ecossistema, a iniciativa do Ceará Habitats Digitais. Convidamos você a compartilhar esse conteúdo com suas redes aí, né? Tanta gente que precisa ouvir pessoas como o Arthur, para que, né, a gente possa ter aquela centelha, né, aquele gatilho que faz as coisas acontecerem. Compartilha com sua universidade, com seu ambiente de trabalho. Empreender não é competência só do empresário da Hilux. Empreender é a competência que vai fazer você se desenvolver no seu espaço de trabalho, que vai fazer você fazer com que iniciativas que possam transformar a sociedade aconteçam. Então, compartilhe esse conteúdo e a gente se vê em breve nos nossos Talks com o Ecossistema. Obrigado, grande Arthur, e até breve. Um abraço, obrigado a todos. Valeu.